Pessoal, então lá na nossa apostila nova, capítulo 7, números decimais, tempo e decomposições que nós vamos ver. Neste capítulo, você vai ler a história do sorvete e aprender mais sobre números com vírgula. Vai conhecer intervalos de tempos bem pequenos e descobrir modos de compor e decompor números. Então, nós vamos lá para a nossa próxima página, na página 4, e lá tem mais números com vírgulas. Então, a história do sorvete começa na China há provavelmente 4.000 anos. Naquela época, as pessoas faziam uma sobremesa à base de leite e arroz, que era enterrada na neve para congelar. Fora do inverno, conservavam a neve por vários meses em câmeras subterrâneas, já que naquele tempo não existiam geladeiras e congeladores. O navegador italiano Marco Polo, em sua viagem à China em 1271, começou os cremes de frutas congelados e levou as receitas para a Itália. Somente 3 séculos depois, essas receitas chegaram à corte francesa. Em Paris, na França, foi aberta a primeira sorveteria da história, 100 anos depois da chegada do sorvete ao país. No Brasil, o sorvete chegou primeiro no Rio de Janeiro em 1834. Um navio trouxe à cidade um carregamento de 200 toneladas de gelo que foram armazenados em depósitos subterrâneos. E para que tanto gelo? Para fazer sorvete, é claro. Depois da invenção de geladeiras e dos congeladores, entre o final do século XIX e início do século XX, o sorvete passou a ser fabricado e apreciado ao mundo inteiro. Então, aqui ele contou a história do sorvete para nós, né? Então, aqui as casquinhas ou sorvete de bolas e os picolés de vários sabores são atualmente os tipos de sorvete mais populares no Brasil. Ah, diga aí, vamos lá. Você gosta de sorvete? Quem será que gosta de sorvete aí, hein? Ah, eu adoro sorvete. E vocês? Então, olhem só. Quanto custa uma casquinha com uma bola de sorvete na sua cidade? Quanto custa aqui em Venceslau uma casquinha de sorvete, né? Então, vocês vão estar analisando e vocês vão estar colocando aqui. Escreva o preço no quadro ao lado. Então, quantos reais é? É R$ 1,50? Acho que na maioria é R$ 1,50, né? Então, vocês vão estar colocando aí, tá? Então, aqui a professora vai colocar junto com vocês. Eu acho que a maioria é R$ 1,50, né? Então, vamos lá para a nossa próxima página. Então, aqui na nossa próxima página, diz lá: lendo o texto da página anterior e pensando que o século X vai do ano de 901 ao ano 1000. Associe as informações da primeira coluna com o período da segunda coluna. Então, vamos ver. O surgimento do sorvete, né? O que ele fala lá para nós do sorvete? Ele conta lá para nós a história do sorvete, vocês podem estar analisando, que é 4.000 anos, né? Provavelmente a história do sorvete começou, o surgimento dele, há 4.000 anos atrás, né? Então, 4.000 anos atrás, ele vai ser o quê? Século XIII, século XIX, antes do século X, século XVII ou século XVI. Então, 4.000 anos, ele vai ser o quê? Antes do século X, né? Porque aqui ele tá para a gente pensar que o século X vai do ano de 901 ao ano 1000, né? Então, 4.000 anos atrás, ele vai vir antes, né? Porque era antes.
Então, nós vamos estar colocando aqui o número 1. E agora, Marco Polo conheceu o sorvete na China. Lá no nosso texto, ele diz que o sorvete, né, a viagem ele fez em 1271. 1271 é qual século, né? Então, 1271, o século 13, ele vai de 1201 a 1300. Então, aqui vai ser o século 13, né? Ele vai pertencer ao século 13. O sorvete chega à França. Ele diz lá que somente 3 séculos depois. Se é século 13, 3 séculos depois vai ser o século 16. Certinho, pessoal? Então, vai ser o número 3 aqui. E a inauguração da primeira sorveteria da história, né? A primeira sorveteria da história, né? Foi o quê? A chegada no... a inauguração dela foi da primeira sorveteria, né? A primeira sorveteria diz lá para nós, podem estar grifando lá o que a professora está falando, né? Que foi 100 anos depois da chegada, né? Então, um século depois, né? Então, se o século XVI foi a chegada, foi um século depois. Então, vai ser o século XVII. E aí, o sorvete chega ao Brasil, né? Ele chegou no Brasil em 1834, então ele chegou no século XIX, né? Então, número 5. Certinho, pessoal? Então, ficou 2, 5, 1, 4 e 3, tá? Então, vocês vão analisando, a professora foi explicando aqui, mas tudo isso está no texto, tá? Qualquer dúvida, pergunta para a prof. Então, vamos lá. Agora, lápis na mão. Então, olhem só. Essas crianças moram em diferentes lugares do mundo e estão tomando o mesmo tipo de sorvete. Estão tomando o mesmo tipo de sorvete. Casquinha mista de chocolate e morango. Diz lá a primeira. Eu sou brasileira. Paguei R$3,20 por uma casquinha. Eu sou australiana. Esta casquinha custou $1,35. Sou do México. Essa casquinha custou 8 pesos e 40 centavos. Moro na França, paguei 80 centavos de euro por este sorvete. Eu sou peruano e meu sorvete custou 2 nonos sóis e 90 centavos, tá? Então, pessoal, cada um mora em um país diferente, certo? Né? Em algum lugar do mundo diferente. Então, aqui no Brasil é reais, né? Na Austrália é dólar, aqui no México é peso, na França é euro e aqui no peruano é novos sóis. Olhem só, então cada um tem sua moeda monetária, né? Então, olhem só, lá ele pede o quê? Escreva os preços nos quadros correspondentes à moeda de cada país. Então, reais. Reais é na onde? Reais é no Brasil. Quanto ela pagou na casquinha? Então, nós vamos estar completando ali, tá, pessoal? Então, quando nós completamos... Ai, sumiu aqui de novo. Quando nós completamos lá, nós vamos estar ligado no que está falando lá. Então, vamos lá de novo. Então, reais é Brasil, ela pagou R$3. Então, vamos colocar o 3 aqui. E 20 centavos. Euro.
Euro é na onde? Né? Aqui é euro. Então, euro, ele paguei 80 centavos de euro, né? Então, ele não tem aqui, não chega a 1 euro. Então, é zero aqui, certo? Então, sempre R$3, R$3 vem a vírgula, né? Vamos já ir completando com a vírgula para a gente aprendendo. 80 centavos. Então, 0,80. Agora, novo sol. Então, novo sol é aqui 90 centavos. Então, eu paguei 2 nono sol. Então, é 2 aqui. Tá? O peso é aqui no México, tá? Então, essa casquinha custou 8 pesos. 8,40 centavos. E o dólar australiano, né, que é na Austrália, custou $1. Então, $1 e 35 centavos, né? 35 centavos. Então, olhem só, completamos lá. Reparou que todas essas moedas têm centavos nas partes menores do que a unidade? Então, todos têm, né? É uma parte inteira, que quer dizer reais, euro, novo sol, o peso, o dólar australiano e depois sempre tem os centavos, tá? Então, vamos lá. Mas que coisa. Então, diz lá para nós na próxima página. Muitos países adotam esse tipo de sistema para poder escrever as quantias usadas ao sistema de numeração decimal. Vamos relembrar o funcionamento do sistema de numeração decimal. Então, diz lá, os sistemas monetários que representam centavos são os decimais, né? Os números decimais, que vêm depois da vírgula. O sistema monetário é formado por todas as cédulas e moedas usadas em um país, né? Então, todos têm as cédulas e moedas. Então, a cada ordem que avançamos para a esquerda, o valor do algarismo é multiplicado por 10, tá? Então, olhem só, pessoal. E a cada ordem que avançamos para a direita, o valor do algarismo é dividido. Então, quando nós vamos para a esquerda, ele é multiplicado. E quando nós vamos para a direita, ele é dividido. Então, por exemplo, aqui ele fez para nós a unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, certo? Então, quando nós vamos das unidades para dezenas, para centenas, nós multiplicamos por 10 cada número, né? Quando nós estamos voltando, nós dividimos. Então, vamos lá. Olhem só. Você já sabe que são necessários 100 centavos para completar R$1, certo, pessoal? Isso quer dizer que dividimos R$1 em 100 partes iguais e cada uma delas é 1 centavo. 1 centavo é 1 centésimo do real, certo? E repartindo R$1 em 10 partes iguais, fica 10 centavos para cada parte. 10 centavos são 1/10 do real, né? Então, olha só, ele deu uma explicação ainda aí, sem R$1 é igual a 100 partes iguais, né? Cada parte dessa representa 1 centavo, que é 1 centésimo do real, né? É uma pequena parte. E agora, se a gente pegar 10 centavos, olha só, 10 moedinhas, é 1/10 do real. Então, podemos escrever 1/10 e 1 centésimo em forma de fração.
uma das 10 partes, 1/10, que é igual 1/10, que é igual a 1/10. Uma das 100 partes, 1/100 é 1/100, ok? Então, nós vamos lá, olhem só. Para escrever décimos e centésimos no quadro de ordem, precisamos acrescentar ordem à direita da unidade. São ordens em que o algarismo tem valor menor do que a uma unidade, certo, pessoal? Então, olhem só. Quando nós temos R$1 é a mesma coisa, é uma unidade, né? Uma parte inteira. Então, depois dessa parte inteira, vem unidade, né? Dezena e centena. Depois das unidades, nós temos os décimos e os centésimos, tá? Que é a parte que vem com a vírgula, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma unidade, R$1 é uma parte inteira, é uma unidade, certo? Então, é uma parte inteira, tá? Eu acho que eu vou, espera só um pouquinho, eu vou pegar aqui. Me tá explicando para vocês. Meu pai. Então, olhem só. A professora vai fazer uma explicaçãozinha. Mas que coisa que some. Acho que a professora vai explicar assim, que dá para vocês entenderem aí também. Tá? Não vou ampliar a página. Então, olhem só. Se a gente tem uma unidade, é a mesma coisa da gente ter R$1, tá? Vou colocar em vermelho aqui. R$1. É uma parte inteira, uma unidade, certo? Tá? Quando nós falamos, né? Se a gente for para frente, a gente vai multiplicar por 10. R$1 vezes 10 vai dar R$10. R$10 vezes 10 vai dar R$100, certo? Que é 100 centenas, ok? Agora, se a gente pegar, dividir R$1 dividido por 10, nós vamos ter o quê? Aqui embaixo já fala meio que certo para vocês. Ó, a primeira ordem à direita da unidade é a ordem dos décimos, tá? E a segunda ordem é do centésimo, então décimo, centésimo. Mesma coisa, ó, uma unidade, tá? Se a gente dividir ela por 10, nós vamos ter o quê? 1/10, que é 10 centavos, certo? 1/10. E se a gente dividir os 10 por... dividir os 1/10 por 10, nós vamos ter 1 centésimos, tá? Então, olhem só. Os números escritos dessa forma são conhecidos como os números decimais. Então, vamos ver lá a tabela. Então, aqui nós temos, ó, os números escritos dessa forma são conhecidos como os números decimais. Veja alguma quantidade escrita no quadro de ordens. Então, nós temos a ordem unidade monetária, né, que é a unidade e a dezena, e os décimos centésimos, que são os centavos, tá? Como a gente descreve aqui 10 centavos, é 0,10, né? 1 centavo vai ficar 0,01, tá? R$1,07. R$1, né, vírgula 07. Daí nós temos 50 centavos. 50 centavos é 0,50. 32 pesos e 68 centavos. Então, nós temos 32,68 centavos. 50 euros e 50 centavos. Nós representamos 50,05, tá? Então, B. Escreva no quadro de ordem o preço de uma casquinha de sorvete de sua cidade. Então, nossa casquinha vai custar quanto? Quanto custa a nossa casquinha aqui em Venceslau? Eu acho que em média custa R$1, então vai ser 1,50 centavos, certo? Então, 1,50, ok?
Agora, na letra C, fala lá para nós. Júlia, a menina brasileira, já anotou no quadro de ordens o preço em reais da casquinha que comprou. Complete o quadro com os preços de uma casquinha nos outros países indicados na página 5. Então, olhem só, nós vamos completar, vocês vão estar completando essa tabela, tá? Na Austrália, quanto era mesmo? Lá na Austrália, ela conta para nós que era o quê? 3. Na Austrália era euros centavos, né? Então, era 80 centavos ele pagou. Então, como que nós vamos estar completando aí? Então, é 0, porque não tem nenhuma parte inteira, né? Não, na Austrália não é isso. Desculpa, pessoal. Vamos ver lá de novo. Então, lá na Austrália, a professora viu errado. Uma casquinha é $1,35, certo? A professora confundiu aqui. Então, é $1, então 1,35. Agora, lá no México, ele diz o que para nós? Que pagou 8. Vamos voltar lá. 8 pesos, né? Então, é 8 unidades, né? 8 pesos e 40 centavos. Na França ele pagou o quê? Na França, paguei 80 centavos de euro. Então, não deu ainda uma parte inteira do euro. Então, é 0,80 centavos. Opa. E lá no Peru, né? Lá no Peru, vamos voltar lá. Ele pagou o quê? 2 novos sóis e 90 centavos. Então, 2 novos sóis e 80 centavos. 90, né? Opa, meu Deus. Aí. Completamos, ok? Agora, complete o quadro com a forma que falta. Então, aqui nós temos 23, né? Pode ser reais e 8 centavos. Então, ali é a deposição pelas ordens, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Ó, unidade, centena, dezena, unidade, os décimos e os centésimos, certo? Então, nós vamos estar especificando assim. Então, aqui nós temos o quê? 3 dezenas, 7 unidades e sétimos, 7 o quê? Décimos. Certo? Aqui nós temos o quê? 2 centenas, 6 dezenas, 9 unidades e 5 o quê? Ó, nos décimos nós não temos nada, nós temos 5 centésimos, certo?
Agora nós vamos lá. Agora, 8 centésimos. Onde que nós... É os centésimos, né? Centésimo. Então, nós vamos ter aqui o 8 aqui. Só que aqui nós temos que prestar atenção no que, pessoal? Nós temos que completar até a unidade inteira, né? Então, vai ser 0, 0. Então, é 8 centésimos, né? E aqui é a mesma coisa. Ó, ele deu aqui em outra forma, né? Então, vai ser 4 dezenas, 9 unidades. Ali ele deu abreviado, pessoal. 3 décimos e 7 centésimos. Certo? Professora, fechou aí, né? E aí vocês têm... Calma aí, deixa a professora ver aqui. Ah, não, tem um monte pra gente fazer ainda, né? A professora parou aqui. Então, aqui vocês vão estar completando, tá? 8 o quê? 8 centenas. Então, aqui é 8 centenas. Depois, 7 dezenas. Depois, 6 unidades. Esqueci que depois da unidade inteira, nós temos a vírgula, que aí vem os décimos e os centésimos. 5 e 4. Tá? Aqui, vamos descrever lá. Nós temos o quê? 9 centenas, 3 dezenas, 4 unidades e 5 décimos, né? Décimos, certo? Aqui nós temos o quê? 8 unidades e 9 décimos. E aqui vocês têm que inventar. Invente 2 números decimais e escreva-os nas últimas linhas do quadro. Mostre também as decomposição. Então, vocês vão descrever um número aí, tá? O número e a decomposição pelas ordens, tá? E é com vocês. Então, vamos para frente. Olhem só, lá no 3. Lá no 3, veja os preços das bolas de sorvete, dos picolés e das coberturas nessa sorveteria. Calcule mentalmente quanto custa uma bola de sorvete cremoso com uma cobertura de chocolate. Então, lá ele diz lá para nós, né? Então, ele diz lá para nós que aqui, o picolé custa R$3. Sorvete cremoso, uma bola, R$3,25. Sorvete de fruta, R$2,90. A cobertura de chocolate, R$70. E a cobertura de caramelo, R$40, tá? Então, calcule mentalmente
mentalmente, quanto custa uma bola de sorvete cremoso com cobertura de chocolate? Mentalmente, uma bola de sorvete é R$3,25. R$3,25, né? R$3,25 com uma cobertura com 75, vai dar quantos reais? Né? Pessoal, então é para calcular mentalmente. Alguém já sabe aí responder, né? 3,25. Olhem só, a professora vai colocar aqui. 3,25 mais 0,75 centavos, né? Vai dar quanto? Então, mentalmente, a gente analisando aí, vai dar o quê? R$4, né? R$4, certo? Porque 25 mais 25 vai dar R$1, mais R$3, R$4, né? Então, olhem só. Lá na letra B, na C, e eu vou deixar com vocês, tá? Para vocês estarem fazendo, tá? Agora, a B, a C, a D, a 4 e a 5. Vou deixar com vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a professora está aqui. Então, aí vocês vão estar preenchendo aí, tá? Ó, uma família chegou à sorveteria e pediram 2 sorvetes cremosos de uma bola. Cada e uma cobertura de chocolate. 2 picolés, uma bola de sorvete de fruta. Quanto custou essa compra? Então, 2 sorvetes cremosos com cobertura, né? Se é R$3, vai dar quanto? É 3. Ó, 2 sorvetes cremosos com cobertura. Nós descobrimos que é quanto? Um sorvete cremoso com cobertura de chocolate, né? É quanto? R$4. Então, 4, se são 2 sorvetes, vai ser quanto? R$8, certo? Dois picolés. Então, o picolé... Então, aqui, ó, ele já falava aqui para nós. Você já sabe o preço de um sorvete cremoso com cobertura de chocolate, certo? Então, ó, 2 picolés. O picolé, ele conta aqui para nós, né? Que é o sorvete de fruta. Sai R$2. R$2,90. Ah, não, o picolé é R$3. A professora aqui tá ficando ruim para a professora ler. É R$3. Então, ele vai ser R$6. E um sorvete de fruta? Então, sorvete de fruta é R$2,90. Certo? 2,90. Agora, o que nós vamos ter que fazer aí? Somar, né? 0 mais 0 mais 0. 0. 9 mais 0 mais 0. 9. Vírgula, né? Não podemos esquecer da vírgula. 8 mais 2, 10 mais 6, 16. Vai um aqui, né? Mesma coisa de 16, vai um. A professora vai colocar aqui em cima e completar aqui, abaixamos. Então, vai custar R$16,90, né? Então, a professora vai deixar vocês fazendo isso, tá? Vocês vão fazer a página, o exercício 4 e 5, ok? Por conta de vocês. Até mais, então.